Namastê! Seja muito bem-vindo, este é o canal Quântica, eu sou o Léo e aqui a gente fala sobre crescimento espiritual. Este vídeo, presente de Deus para mim, presente de Deus para você, presente de Deus para cada um de nós, muito maior do que a gente possa imaginar, ok? E para dizer para vocês qual é o presente de Deus, eu vou contar uma pequena historinha. Talvez você já conheça. Se você já conhecer, não tem problema. Mas se você não conhece, você vai gostar, eu tenho certeza. Três pequenas sementes. Cada uma delas tinha um sonho próprio, um sonho grande, de grandeza, um sonho seu, bem específico seu. Cada uma delas tinha um sonho. A primeira sementinha tinha o sonho de crescer e virar uma árvore muito grande, com muita madeira, e que essa madeira pudesse ser depois cortada e transformada num castelo, porque o sonho dela era ser um castelo para abrigar um rei. Ela queria ser um castelo e nesse castelo ela queria que morasse um rei. Esse era o sonho da primeira sementinha. Segunda sementinha também tinha os seus sonhos. Só que o sonho dela não era se transformar num castelo. O sonho dela era ser transformada num navio grandão, daqueles para cruzar o oceano, carregando príncipes, reis, rainhas. Este era o sonho dela, ser transformada num grande navio. Então ela tinha o ideal de que ela também iria crescer, a sua árvore seria muito grande, com muita madeira, e a sua madeira seria utilizada na construção de um grande navio. E ela iria levar pelos mares um grande rei, uma rainha e príncipes. E a terceira sementinha também tinha os sonhos. Ela queria que a madeira dela fosse usada na construção de uma torre que fosse bem grande, que sumisse no céu, de forma que de qualquer lugar do mundo, quem olhasse na direção dela iria ver. Está lá a torre, a terceira sementinha. Então você veja que todas as sementinhas, assim como nós, tinham sonhos, cada um maior do que o outro. Pois bem, essas três sementinhas estavam numa lojinha e lá passou um fazendeiro. Ele foi, comprou várias coisas na loja e levou também as sementinhas para plantar. Mas quando ele chegou em casa, ele não plantou, ele deixou elas no canto, lá no estábulo, em cima de um negocinho de madeira, dentro de uma latinha enferrujada. E elas lá ficaram tristes, porque elas não foram plantadas. São os percalços que acontecem na vida, né? Elas queriam serem plantadas, crescer, germinar, virarem árvores grandes e depois sua madeira ser cortada e cada uma para ser utilizada no seu sonho. Mas enfim, o fazendeiro deixou ela de canto porque ele tinha outras obrigações para fazer. Ele ficou doente, veio a falecer e as sementinhas ficaram lá dentro da latinha, no canto. Passou o tempo, uma pessoa que veio morar naquela fazenda, neto daquele fazendeiro, viu aquela latinha com 3 sementinhas dentro e ficou brincando, balançando. Ele achava aquele barulhinho muito legal. E as sementinhas ali, nossa, que bagunça é essa? Depois de tanto tempo e tal, será que nós agora vamos ser plantados e vamos realizar os nossos sonhos? Não. O menino só queria ficar brincando, balançando, ouvindo o barulhinho, aquele chocalhar, né? E ele deixou a latinha de lado ali. O tempo passou, esse menino cresceu, e muito tempo depois, trabalhando na própria fazenda, ele voltou no estábulo e viu a latinha e lembrou da infância dele. Lembrou da infância dele com muito carinho. Mas ele pegou essa latinha e jogou para fora. Jogou fora. O que aconteceu? As sementinhas que estavam ali dentro da latinha saíram da latinha, caíram da latinha e cada uma ficou num canto. Elas não foram plantadas. Elas tinham sonhos e os sonhos parece que não iriam se realizar. O tempo passou, veio uma chuva muito forte, levou aquelas sementinhas, lavou o chão com lama, levou tudo. Lá na frente, onde elas ficaram, elas acabaram germinando, cada uma delas.
Então você veja que aquela enxurrada que teve na fazenda, que para elas foi suplício, né? Fora os anteriores, ter sido abandonada dentro da latinha, depois ter sido pega por um menino e achar que seria ali o momento da felicidade, e acabou não sendo. E depois, mais tarde, muito tempo depois, novamente, pega pelo mesmo rapaz, só que ele já era adulto, só que ele não fez nada, ele jogou fora. Tudo aquilo que elas queriam parecia estar indo por água abaixo, e realmente foi, porque depois veio aquela enxurrada que levou elas embora. Então parecia para cada uma delas que ali era o fim. Cada uma que tinha seu sonho não viria esse sonho ser realizado. Mas eis que aquela enxurrada que levou elas serviu também para fazer com que elas germinassem. Lá embaixo, próximo do rio, porque elas foram levadas, mas não chegaram a cair no rio. Elas nasceram, elas germinaram e elas cresceram. E a cada ano que passava, elas cresciam mais e mais. Então elas viam, nossa vida mudou. Agora é a nossa hora, é a hora da nossa virada. Nós vamos realmente realizar os nossos sonhos. E elas olhavam uma para a outra e viam que estavam crescendo bonitas, fortes, aquela madeira maravilhosa, muito bonita. E passou 1, passou 2, passou 10, passou 20, passaram-se 30 anos. Aquele fazendeiro, que era neto do fazendeiro inicial, já não existia mais ali, já não era mais vivo. Os netos dele é quem estavam tomando conta da fazenda. E um dos netos deste fazendeiro era carpinteiro, adorava mexer com madeira. Tudo que aparecia na cabeça dele, ele ia lá e fazia. Foi aí então que ele desceu até o rio e viu aquelas 3 árvores maravilhosas, com um tronco bem grosso, gigantes, muito compridas, muito altas. Ele não pensou 2 vezes. Eu tenho material para fazer muita coisa. As 3 sementinhas, cada uma com seu sonho, pensaram: agora nós vamos realizar os nossos sonhos. E o cara começou a cortar cada uma delas. Veio abaixo todas as 3. Ele cortou, pegou a madeira de todas elas, jogou para o lado do estábulo, nem era dentro do estábulo, ele jogou para o lado do estábulo, e ali a madeira ficou, ao relento. E mais uma vez, achando que iriam mudar, que até então nada acontecia de bom, mas que naquele momento parecia que a virada ia acontecer, as 3 sementinhas ficaram muito felizes, mas foram deixadas de lado de novo. Novamente, a vida pregando peças. Passaram-se os anos e veio uma outra pessoa e precisou de parte daquela madeira. Precisou especificamente da madeira da primeira sementinha. Lembra lá atrás? A primeira sementinha, com aquele sonho maravilhoso de ter a sua madeira utilizada na construção de um castelo para abrigar reis, rainhas, um castelo maravilhoso. O sonho dela. Aquela madeira da pequena sementinha, da primeira sementinha, foi levada e foi construída um estábulo com aquela madeira, um pequeno estábulo. Mas eis que neste estábulo nasceu a pessoa mais importante que o mundo já conheceu. E a segunda sementinha também, logo depois, teve a sua madeira retirada do relento. Ela achou, como o sonho dela, que seria utilizada na construção de um barco para atravessar oceanos carregando reis e rainhas. A madeira da segunda sementinha virou uma carroça, bem ruinzinha. Mas eis que nesta carroça, uma criança, um bebê, o pai e a sua mãe, necessitaram para retirar aquela criança dali, daquele local, e ir para um outro local. A terceira sementinha, anos depois, já desistindo do sonho, teve a sua madeira também levada. Lembra? Ela queria ser transformada numa torre bem alta para poder ser vista de todo lugar. A madeira dela praticamente foi toda abandonada. Apenas uma pequena parte foi utilizada.
foi utilizada para fazer uma cruz, e nessa cruz foi pregado Jesus. Então você veja o seguinte, a primeira sementinha, o sonho dela era ter a madeira transformada num castelo e abrigar reis. Ela virou estábulo, justamente o estábulo onde nasceu Jesus. A segunda sementinha, que queria se transformar num navio, cruzar mares e carregar reis e rainhas, foi construído com a madeira dela uma carroça. E justamente nessa carroça, Jesus, Maria e José utilizaram para fugir de onde eles estavam. E a terceira sementinha, que queria ser transformada numa torre bem alta, para poder ser vista de todo lugar, acabou sendo transformada numa cruz, da qual Jesus foi pregado. E hoje, essa cruz é vista por todo o mundo. Então você veja que o presente de Deus é infinitamente maior de qualquer sonho que você possa ter. E por mais que a vida lhe pregue peças, faça você sofrer durante todo o seu trajeto, Deus tem preparado para você lá no final algo infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa pensar e desejar para si mesmo. Então, durante a nossa vida, a gente vai sim ter os nossos sonhos, a gente vai sim passar por problemas, mas a gente tem que ter a confiança de que lá no final está a nossa recompensa preparada por Deus, o presente de Deus para cada um de nós. Confie em Deus, porque Ele é tudo. Ele está em mim, Ele está em você. Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe do que a gente quer e Ele providencia. Lembra lá atrás na Bíblia quando fala: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado? Eu costumo dizer o seguinte: busque a Deus. Você não precisa largar o que você tem. Apenas busque a Deus, confie em Deus. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja ter, entregue nas mãos de Deus. E deixe que Ele faça operar o milagre na sua vida. E mais, uma outra passagem também da Bíblia. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Sabe o que significa isso? Significa que Deus quer sempre tudo de bom e de mais para você. Basta você se entregar completamente a Deus. E quando a gente fala se entregar a Deus, não significa que você tem que abrir mão de tudo que você tem, de todos os seus bens, jogar fora, passar para os pobres. Não é nada disso. Apenas é entregar toda a sua vida, toda a sua vontade, toda a sua força de querer viver e de querer fazer, deixar que realmente Deus opere na sua vida. Entregue-se nas mãos de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você precisa e Ele tem um presente para você, para cada um de nós. Então, este é o presente de Deus, muito acima do que a gente possa imaginar, do que a gente possa sonhar. Namastê, este é o canal Quântica. Eu sou o Léo e aqui a gente fala sobre crescimento espiritual. Fique bem.